Galera, vamos lá. A gente pegou o quadro aqui pra gente tentar demonstrar algumas coisas pra vocês. Existe uma sigla que se chama SAG. O que é o SAG? O SAG de cada veículo, por exemplo, vou dar um exemplo, a bike ou a moto, por exemplo, sempre feito o SAG de piloto para piloto. Por exemplo, tá? Uma suspensão, ela é feita para trabalhar em uma porcentagem de abertura de amortecedor. Ó, vou desenhar aqui, ó, o curso do amortecedor. Ó, esse aqui é o amortecedor, certo? Aqui embaixo o olhal, aqui em cima o olhal também. Então esse é o curso do nosso amortecedor, certo? Vamos lá. Se a mola tiver fina demais, essa parte do prato vai ficar aqui embaixo. Ele vai se fechar demais. O que acontece se a mola for fina? Vai acontecer igual a dianteira do Maverick. Os elos da mola, tá? Que são essas voltinhas, eles vão se encostar. Ou seja, vai dar aquele impacto, certo? Pá! Então os elos se encostam. Se colocar uma mola dura demais, o amortecedor não vai se fechar, ele vai trabalhar todo aberto, vai trabalhar fora do óleo e ele não vai ter a atuação correta. Por isso que a gente faz o SAG de uma suspensão, tá? Vamos lá, vamos dar o exemplo da bike. A bike, por exemplo, para a gente ter uma suspensão mais macia, a gente tem que ter um SAG de 30%. Então, se esse curso total do amortecedor tem 100 milímetros, 30% vai dar 30 milímetros. Então, seria a porcentagem correta de curso com o carro no chão, certo? Então, com o carro no chão, com todo o peso do piloto, combustível e tudo mais, o correto é o amortecedor absorver 30%, que nesse caso seria 30 milímetros. Dessa forma, a gente vai ter uma suspensão macia, tá? Com os 30 milímetros. E também, a hora que pegar um impacto, não vai dar no final de curso. Além disso, ainda vai um batente de poliuretano aqui, ou até mesmo de espuma, igual o original, para, se por um acaso bater no final, ser macio e não dar aquele impacto forte, certo? Então o SAG, ele é muito importante na suspensão. Por exemplo, a bike, a gente pratica downhill, como vocês viram já no vídeo da Kombi. Então é algo muito importante. Se eu deixo o SAG da suspensão muito grande, por exemplo de 50%, que seria metade do curso, qualquer salto pequeno dá no final de curso. A gente vai fazer uma curva num paredão, o amortecedor absorve demais e perde velocidade, certo? Os pilotos que andam forte, que andam na ponta, eles usam um SAG de 20% ou até mesmo 15%. Então o curso fica menor ainda com o peso do piloto em cima. Só que como eles andam muito rápido, eles voam por cima dos obstáculos. É a mesma coisa um carro de pista. Um carro de pista, ele tem que ser duro, ele tem que absorver pouco para o carro ter estabilidade. Se o carro é muito macio, absorve demais, o carro perde a estabilidade em alta velocidade, certo? Então por isso que um carro mais macio, um carro de rua, tem que ter um SAG maior. No caso de 30% a 40%, a gente vai tentar deixar esse Maverick, para tentar ter um carro macio, tá? E estável ao mesmo tempo, para não acontecer de passar numa lombada e dar o final de curso do amortecedor. Galera, outro erro que teve nesse carro foi a mola dianteira, tá? Vocês viram que a mola estava com um elo 100% encostado. Então o que acontece? Quando o carro veio, quando foi entregue o carro aqui, né, eles falaram que o carro estava bom. Por quê? A mola, ela é feita para trabalhar com uma carga, certo? Por exemplo, essa mola é para 100 quilos. Se eu pegar essa mesma mola e colocar 400 quilos, a mola, ela vai se fechar, ela vai comprimir e vai deixar os elos mais próximos. Só que com o passar do tempo, conforme o carro anda, como essa mola não foi feita para andar com 400 kg, ela vai cedendo, até o ponto que a mola
se encosta. E quando a mola se encosta, o carro perde suspensão, porque aí não tem absorção. A mola está encostada, é igual um carro rebaixado, seco. Então não tem o trabalho da suspensão. Lida a mola de acordo com o peso do carro. Se essa mola foi feita para 100 kg, por que está sendo usado para 400 kg? Então tem um erro muito grande. A mola não foi feita para andar com 400 kg. Então a mola dianteira desse carro deveria ter sido uma mola com um peso maior. Ao invés de 100 kg, por exemplo, a mola está fraca, teria que ser uma mola para 350, 400 kg. Então tem que ser feito vários testes para chegar na mola correta para ter um carro macio, que não é o caso desse carro. E a traseira dele já é o contrário. A mola traseira dele, ela não se comprime. Por exemplo, esse é o comprimento total dela, comprimento total 200 milímetros, e ela comprimiu para 195 com o peso do carro, ou seja, está comprimindo só 5 milímetros. Ou seja, a mola estaria dura demais. Ao invés de uma mola para 150 quilos, teria que ser uma mola para 100 quilos, para absorver mais o peso traseiro do carro. O Maverick, ele tem pouco peso traseiro, porque o motor é dianteiro. O peso da suspensão traseira é menor, então justamente a mola é mais fina também. Então tudo isso tem que ser considerado para chegar a um ponto positivo na questão da suspensão. Então, outra coisa que tem que observar também é a altura desejada na suspensão. Por exemplo, aqui é a altura do paralama e aqui a circunferência do pneu. Por exemplo, aqui a gente tem 30 milímetros, que é a distância que a gente quer que o carro ande. Então não adianta eu deixar a suspensão com a abertura total para ficar com 30 milímetros, porque daí ela não vai absorver. O pneu, por exemplo, ele teria que vir com a suspensão toda aberta, ele teria que vir aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Aí ao invés de 30, teria, por exemplo, 60, o dobro, com o carro todo aberto. A hora que colocar o peso do carro no chão, vai absorver até chegar no 30, que é a altura desejada. Se porventura ficar com 20, quer dizer que o comprimento do amortecedor tem que ser maior para ficar com 60. Por hora que absorver a porcentagem do SAG, que é o que a gente quer. A porcentagem indicada para cada suspensão, para cada carro, para ter um conforto bom. Aqui eu tenho outro exemplo, tá? Assim como a dianteira do Fusca. Aqui é a roda dianteira do Fusca. Aqui é uma lombada, tá? Ou uma pedra que seja. É uma elevação com 20 centímetros de altura, tá? Como a suspensão original do Fusca tem pouco curso, ela trabalha pouco, o curso da roda é pouco, então a hora que a roda vir e passar por cima da lombada, ao invés dela absorver, ela vai pular para cima. Porque o curso do Fusca, da suspensão dianteira, é pequeno. Já o curso da suspensão da traseira do Fusca é muito grande. Tem bastante. Então por isso que a dianteira normalmente é mais dura, tá? Você passa numa pedra, você passa um calçamento, dá muito impacto, porque o curso da suspensão é pequena. Já a suspensão duplo A, por exemplo, a nossa, ao invés de 5 centímetros, você tem 20. Então você tem um curso muito superior a esse, que deixa o carro mais macio para andar, correto? Então assim, ó, vou dar um exemplo. O pessoal pega a suspensão do Fusca original e vai lá e rebaixa, bota a manga invertida e vai lá e bota uma catraca e rebaixa 10 centímetros, a original. Então esse curso que já era pequeno, ele vai ficar ainda menor. Por isso que quando você rebaixa o Fusca, ele fica seco, ele fica mais duro ainda, porque você está tirando o curso da suspensão. O correto, se fosse para trabalhar na suspensão original, seria, por exemplo, aqui é a posição original da suspensão, os 4 furos. O correto seria subir a suspensão dianteira. Em vez dela trabalhar nesse nível aqui, ela subisse. Por exemplo, o cabeçote fosse mais alto. Então ela trabalharia mais alta e teria o mesmo curso de suspensão. Já não ficaria tão ruim. Então, por exemplo, o cabeçote, que tem esse desenho aqui, com o encaixe da suspensão dianteira aqui, ó, ele teria que subir para cima
para a suspensão ficar nesse nível aqui, por exemplo. Ou seja, a suspensão subiria e não iria alterar na questão do curso. Porém, se fizer isso aqui, vai sair um monte de coisa errada. Vai dar um monte de coisa errada. O cilindro de freio vai estar errado, porque daí o cabeçote vai subir. A coluna de direção vai dar errado, porque a caixa de direção do Fusca vai subir. Então a coluna que vai até lá na caixa já não vai mais dar certo. Então tem uma série de fatores que vai dar ruim, tá? Até mesmo o tanque de combustível vai bater aqui em cima, tá? Já a suspensão duplo A, ela já é feita para andar um pouco mais baixo, então você não perde a questão do conforto andando baixo. Então, galera, para finalizar o vídeo, tá? Eu botei alguns tópicos aqui importantes. Primeiramente, vocês vão ver o sag do teu carro. O tanto que ele está cedendo a hora que baixa no chão. Se ele ceder demais, quer dizer que a mola está fraca. Se ele não ceder nada, quer dizer que está dura. Então, você sabendo se o carro está mole, macio, ou se ele está duro, seco, você já sabe a pressão de mola. Se você vai ter que partir para uma mola mais macia ou uma mola mais dura, certo? Você chegou no sag do carro na altura desejada, certo? A pressão correta de mola, você vai partir para a pressão de amortecedor. O amortecedor comum dos carros, ele tem, por exemplo, compressão e retorno. São duas regulagens fixas que trabalham dentro do cartucho do amortecedor, tá? Dentro do cartucho tem um sistema de válvula que a hora que a haste desce e sobe, passa por dentro do óleo e dá a dureza, da compressão e do retorno. O retorno é a velocidade que o amortecedor abre e a compressão é a velocidade que o amortecedor se fecha. Se o amortecedor tiver a compressão muito dura, se for muito dura, a hora que você pegar um impacto pequeno, ele não vai se fechar, ele vai dar um soco, independente se a mola é dura ou mole, tá? Porque não dá tempo para o amortecedor absorver o impacto, tá? Porque o óleo está passando devagarzinho aqui dentro das palhetas, então dá um soco. E o retorno muito duro vai, por exemplo, vai absorvendo. Chega uma hora assim que ele está bem fechado e não dá tempo para ele voltar, para ele absorver novamente, tá? Então, o retorno muito duro nesses carros também é ruim. A compressão muito dura e o retorno também. Então, como o amortecedor ele é desmontável, por exemplo o nosso, né, as pessoas conseguem abrir esse amortecedor, trocar a parte interna das válvulas, deixar mais duro ou mais mole. Como a gente já fez muito teste nos carros, então a gente consegue descobrir, por exemplo, a gente chegou num ponto para o carro ficar, para ele ter as duas coisas, para ele ser macio e ser estável. Então a gente regulou as válvulas para isso, certo? Então, você fazendo todos esses processos, a suspensão vai ficar de acordo com o seu uso, de acordo com o carro. Galera, olha só, esse aqui era um amortecedor que foi feito para a traseira desse carro. Foi feito 4 amortecedores desse e foi feito mais algumas adaptações e o gasto foi de R$7.000. Então a gente vê aqui, ó, que a rosca não tem nem zinco, ela já tá enferrujada. Olha a bucha que foi usada embaixo. Tá vendo a bucha? Já cedeu. É a bucha muito fraca. O carro nem andou. E olha aqui, ó. Tá vendo esse espaço aqui? Quer dizer que a bucha cedeu. Como se ela estivesse já estourando. Isso aqui parece uma bucha de amortecedor de moto. É muito pequena. Imagina um carro com o peso do motor V8 em cima de uma bucha dessa. E agora eu vou dar o exemplo para vocês da compressão pesada. Vou pegar esse amortecedor, vou apoiar ele no chão e vou botar peso, ó. Olha a compressão dele. Não fecha. E aqui o gás faz ele voltar. Mas a compressão dele está extremamente dura. Então isso aqui estava montado na traseira do Maverick, sem peso nenhum. Por isso que o carro acaba ficando mais seco, porque não dá tempo do amortecedor absorver por causa do peso dele, então dá o soco para cima.